General, bem-vindo. Muito obrigado, Edgar. Eu, É uma honra estar aqui hoje com você. olha, até vinheta especial eu fiz para o senhor hoje, que não tinha feito para ninguém. Coloquei um paletó, porque não é todo dia que eu falo com o general, né? Eu queria primeiro, general, lhe agradecer profundamente a atenção, o carinho de sempre que o senhor teve comigo e com o esporte brasileiro. A ideia é a gente bater um papo e conversarmos sobre, enfim, sobre as coisas do esporte, sobre a sua vida dentro do esporte também, enquanto militar, e para a gente poder ter um panorama do que foram esses 42 anos aí dentro do serviço. Como sempre tenho feito no início, eu procuro dar uma avaliada, eu já estou me considerando quase um astrólogo, porque as pessoas já estão me ligando, pedindo consulta. O senhor é de 18 de dezembro, vai completar 64 anos esse ano, é Sagitário, e aí eu peguei algumas características de Sagitário, nem sempre elas combinam com a pessoa com quem eu estou conversando, mas pode ser que o senhor se identifique. É uma pessoa apaixonada pela liberdade, um aventureiro nato, enérgico, positivo e sempre em busca de renovação, aprecia as mudanças em todos os campos, tem uma especialidade em se adaptar e é dotado de uma energia desconcertante. Este signo, que é um signo de fogo, tem uma necessidade constante de estímulo para evoluir. Muito criativo, seu otimismo natural e sua habilidade com a linguagem fazem dele uma personagem singular que certamente é notada. Sua necessidade de constante renovação o faz estar sempre pronto para partir. Sua honestidade legendária faz dele um amigo sincero, um amigo que sabe ouvir, dar conselhos e se manter aberto e disponível. É otimista, caloroso e muito dinâmico. Um signo cheio de vida que não vai deixar você esquecer da penumbra do cotidiano. Com experiência, desenvolve uma filosofia de vida quase infalível, fazendo dele ótimo conselheiro para aqueles que lhe são próximos. É tudo isso, general? Olha, eu tenho acompanhado as suas lives e, normalmente, o interlocutor confirma tudo, e não é diferente, não, é exatamente isso. Eu sou inquieto, eu gosto de novidades, eu sou aventureiro, né? Sou motociclista, Esse né? Então, é um capítulo porque o Sasaki já mandou um abraço aqui, porque ontem eu cometi uma indelicadeza, falei que o senhor não gostava de moto, esqueci da Harley Davidson. é, sou inquieto mesmo, não sou, embora tenha militar, seja militar por convicção, não sou rigoroso, sou muito flexível, consigo absorver bem as sugestões, né? Ouço muito meus auxiliares para tomar decisões, então eu sou inquieto, né? Gosto de mudanças, né? Na minha vida militar foram 23 mudanças, então eu tenho essa inquietude na minha personalidade mesmo, né? Será que é uma pergunta assim, será que essa inquietude levou o senhor para o serviço militar ou o serviço militar lhe fez se tornar inquieto? Não, eu já era inquieto como jovem, né? Eu acho que meus pais, eles tiveram muito trabalho em me levar, né? Me conduzir, me botar na linha, né? Durante a minha infância e minha juventude, né? Até que um momento eu tive que escolher ou ficar com meu pai foi servir no Acre, meu pai era militar também, foi servir no Acre, e eu tive que escolher, eu ficava com meus irmãos em Brasília, eu iria para o colégio militar interno. E eu resolvi ir para o colégio militar interno em Manaus. O colégio militar estava começando lá em Manaus, e eu fui sem estudar no internato lá no colégio militar. E aí a adaptação à vida militar foi muito fácil, né? Foi muito tranquilo. Embora inquieto,
e um pouquinho alterado também na minha juventude, mas eu me adaptei bem. Eu imagino esse pouquinho alterado, mas eu não vou entrar em detalhes. Aliás, aproveitar que o senhor falou dos seus colaboradores, o Cerqueira Lima está mandando um abraço lá do Japão, ele está em Tóquio, está mandando um abraço. A Paula Hernandes, nós vamos tocar na Paula Hernandes daqui a pouco, dizendo que o senhor é um general muito especial. Aliás, hoje, quando a gente comunicou as pessoas, eu faço uma comunicação normalmente durante os dias, eu recebi muitas mensagens, eu recebi mensagem, inclusive, de presidentes de confederação, dizendo que iam cancelar compromisso, que queriam assistir, recebi mensagem do presidente do Comitê Olímpico do Brasil, o Correia também aqui está mandando um abraço. O que a gente percebe, e nós vamos um pouquinho para frente e vamos voltar, é que nessa carreira, e nessa longa carreira, embora o serviço, a vida do militar tenha uma linha de comando, e que isso exige que isso, às vezes, seja feito com um certo rigor, o senhor conseguiu construir uma grande quantidade de amigos. É isso, general? Graças a Deus. Eu sou uma pessoa, eu digo que eu sou uma pessoa bastante afortunada, né? Porque eu fiz a vida toda aquilo que eu gostava de fazer, né? Que eu gostei de fazer. E nessa carreira, com certeza, foram muitos amigos. Deixei muitos amigos. Fica difícil até a gente lembrar os nomes de todos, mas eu tive, além de excelentes colaboradores, grandes amigos que eu fiz ao longo da minha carreira. Militares e não militares, né? Aliás, eu tenho um amigo, quer dizer, mais próximo a mim de todos, além do nosso convívio, é o Coronel Araújo, né? Que o Coronel Araújo, inclusive, me deu a honra e o prazer de estar aqui em Curitiba, na minha casa, depois dos Jogos Olímpicos, fizemos uma amizade e nos falamos independente das posições que ocupamos. O senhor falou em 23 mudanças. O senhor casou muito jovem, general? Eu quando cadete ainda na academia, eu já conheci minha esposa, né? Quando eu me formei, faltava um ano para ela se formar. Quando ela se formou, nós casamos. Então, eu tinha 24 anos na época, né? E logo um ano e meio depois já tivemos filho, nossa família foi rápida. Hoje o meu caçula, o Renato, que deve estar assistindo lá em Florianópolis, né? Ele já vai fazer 36 anos, né? Então, é o meu caçula. Então, a minha família foi constituída cedo, o meu mais velho tem 38, né? O Gustavo, e a gente... Então, quase 40 anos, vamos fazer 40 anos de casado agora, no próximo ano. O senhor, tudo é curiosidade, porque o máximo que eu, na verdade, eu me alistei, cheguei a fazer os testes, os exames para o antigo NPUR, né? E acabei sendo liberado porque eu tinha acabado de ingressar na faculdade. Então, acabei sendo liberado do serviço militar. O senhor tem uma carreira por convicção, e todas essas mudanças que o senhor fala. A esposa do militar também tem que ter a mesma convicção? É um sacrifício muito grande para a família, né? As crianças, eles passam 2 anos, formam uma amizade, tem aquele ambiente de colégio, tudo, né? O pai vai transferido, vai para outro lugar, tem que formar todo um grupo de amigos novamente, um novo relacionamento, novos relacionamentos, e assim a esposa também. A esposa, ela se adapta. Graças a Deus, a minha se adaptou fácil. Nós andamos do sul ao norte, e em todos os lugares que fomos, sempre saímos com tristeza por deixar amigos lá. Então, sempre foi desse jeito. Até numa clareira no meio da selva, que nós moramos 1 ano e meio, num lugar que nunca ninguém ouviu falar, que chama-se Santo Antônio do Abonari, né? A clareira no meio da selva, junto à reserva dos índios, Vaimiriza, Troaris, onde eu tive a oportunidade de trabalhar na engenharia de construção, na manutenção da BR-174, que é o trecho que liga Manaus a Boa Vista. Então,
Ali, minha mulher e meus filhos moraram comigo 1 ano e meio, e era uma casinha de madeira, simplesinha, e com os animais em volta, normal de uma selva, como a selva amazônica, né? E ela se adaptou, e nesses lugares, são os lugares especiais que ela sente mais saudade. Mas ela e os filhos, né? Os filhos sempre recordam os bons momentos que passamos juntos nesses locais. A vantagem de eu fazer aqui no computador é que eu estou vendo algumas mensagens aqui que eles estão me dando cola. Então, vou na minha cola aqui. Eu já sabia que o senhor era de Pindamonhangaba, porque a gente já tinha conversado uma vez sobre o assunto. E aí o Nelson Luiz Carneiro Correia está dizendo aqui, Pindamonhangaba orgulhosa do nosso general. Tenho aqui um outro amigo seu, que deve ser Bedmitri, dizendo que... Badir. Bedmitri. Pensa no chefe com o qual eu iria para a guerra ou qualquer lugar. Olha que elogio esse. E ele ainda complementa. Dona Cláudia é outra pessoa muito especial, amorosa e firme na medida certa. Certamente um diferencial na vida pessoal e militar do General Brasil. Então, Márcio Lima, exemplo de unidade, liderança e lealdade. Fábio Araújo, grande abraço, General. Então, Renato Brasil, estou presente. Com certeza, Renato, seu pai... meu filho. Mas isso... Outro dia teve um amigo que entrou a sogra para elogiar, o Guilherme pôs a sogra para elogiar, então, aqui está valendo fácil. Filho tem espaço fácil. O Fábio também, que é o CEO dos Jogos Pan-Americanos, parabéns, Degard, o Brasil foi um grande secretário de esporte, sua equipe era correta e sempre pensando no melhor para o esporte brasileiro, Coronel Celso, Coronel Araújo. O Movimento Master agradece todo o seu apoio. Bom, acho que hoje vai bombar as mensagens aqui. General, eu ia fazer um paralelo entre a vida do militar e a vida do atleta, que talvez, lógico, as Forças Armadas, especificamente, elas têm o esporte muito próximo por conta da sua própria atividade, que exige e que, vamos dizer assim, estimula a prática esportiva. Mas com a sua história, hoje, quando as pessoas lhe veem e lhe conhecem como general, é como aquele atleta que conquistou uma medalha olímpica. Não vê o que ele passou, por onde ele passou, as dificuldades que ele teve, e aí o senhor contou dos lugares mais longínquos que o senhor já morou, e com isso a sua família recebeu a oportunidade, apesar dos sacrifícios, de conhecer um Brasil melhor que muitos brasileiros. Em que momento da sua vida o esporte se torna algo mais direto na sua atividade fim, ou seja, o dia a dia do militar, com as atividades físicas, mas em que momento o esporte realmente se aproxima mais da sua vida? Agora que eu estudei, né, eu sou professor de educação física também, pela Escola de Educação Física, então, que eu estudei, eu acho que eu tinha dom com o esporte, né? Eu só não tive, talvez, a oportunidade de alguém me mostrar um caminho, né? Eu tive algumas pessoas que me ajudaram bastante, né? Na minha infância, eu joguei futebol de salão, nadei, né? E depois, quando eu estava no Colégio Militar, o comandante do Colégio Militar é uma personalidade ímpar na Amazônia, que se chama o Coronel Jorge Teixeira, o Teixeirão, né, que era o comandante do Colégio Militar. Ele jogava basquete e ele ensinava a gente lá, e eu comecei a jogar basquete, né? Lá em Cruzeiro do Sul, no Acre, um capitão que era do batalhão, que era um excelente jogador de vôlei, participou da seleção brasileira, o Jorge Bittencourt, você deve lembrar dele. Jorginho Bittencourt, né, foi jogador e foi técnico de voleibol, e ele era capitão do Exército, e ele, naquela época, né, eu estou falando isso de 1974, 73, 74, e ele queria jogar vôlei lá no meio do mato lá, e aí, o negócio era ensinar os outros a jogarem, e aí eu comecei a jogar vôlei também, e sempre me adaptando muito bem nos esportes, né? E me especializei mesmo foi no basquete, no Colégio Militar de Curitiba. Eu cheguei a jogar tanto na equipe de basquete quanto na equipe de voleibol.
Mas eu nunca fui um atleta assim, de me dedicar, né? Eu me adaptava muito bem aos esportes, mas eu não tinha nenhuma assim, dedicação que precisa ter um atleta para poder chegar num nível mais alto de competição. Eu sempre quebrei o galho, né? Nunca fui o último a ser escolhido no time de futebol. Até porque eu era goleiro e todo mundo queria que eu agarrasse. Então, era sempre o primeiro a ser escolhido. Então, eu tinha essa vocação. Eu acho que eu tinha uma vocação para o esporte, só que eu não me dediquei. Em tudo que eu me meti de esporte, eu consegui me safar bem, né? Até na escola de educação física, que a gente é muito exigido na parte técnica, né, nas modalidades. Eu nunca tinha lutado judô, me adaptei bem. Nunca tinha lutado boxe, me adaptei bem. Ginástica olímpica e tudo mais, eu fui me adaptando, né? Até lá na academia, quando não tinha um atleta que pudesse competir, por exemplo, em pismo, como eu sempre gostei de andar a cavalo e tudo, me ofereci como voluntário e acabei sendo campeão da prova, ganhando dos cavalarianos e tudo mais. Então, eu sempre me adaptei bem no esporte, qualquer esporte. Eu não tive dificuldade. Mas nunca me especializei, nunca. E isso o Exército proporciona, né? Sim. A gente, o Exército, aqueles que têm vontade de praticar esporte, tem todas as facilidades, né? Faz parte, né, da nossa preparação profissional, né? Você se adaptar a situações novas, a trabalhar em equipe, a valorizar o trabalho dos outros, e tudo isso faz parte. Essa parte da educação física sempre foi uma ferramenta muito boa para desenvolver os valores inerentes à carreira militar. General, eu acho que o senhor fez uma chamada no grupo do WhatsApp da família aí, porque a Lúcia apareceu aí, eu vi. Lúcia Brasil, Lúcia Brasil. Minha irmã de São Paulo. Sua irmã. Aí tem outro aqui dizendo o seguinte: pensa num cara bacana e um ótimo cunhado. Quem mandou foi seu cunhado. Aqui, Paulo Henrique. Paulo Henrique, de Resende, Luiz Celso Giacomini dizendo o seguinte: General Brasil serviu em Santa Maria também. Luiz Celso Giacomini, que vai ser logo nos próximos dias de agosto um dos nossos convidados, que tiver a oportunidade de trabalhar com ele no handball. Então, a Lúcia está aqui, Paulo Henrique, Coronel Moraes também mandando um abraço, Coronel, tive a oportunidade de trabalhar com ele, o atleta e medalhista de atletismo Arnaldo Oliveira também presente aqui, mandando um abraço, Fábio Araújo, Xingu, não sei, Fábio Araújo deve ser... um companheiro de área, companheiro de turma de engenharia, está morando em Pessoa. O Fábio Fleischauer também, que é o CEO do Master, também deve ser desse mesmo grupo. Enfim. Agora, eu queria fazer uma pergunta. Eu vou avançar, depois vou voltar. Essa sua vida aí de esportista não é que nem aquele voleibol de sexta-feira lá na Urca, que quem jogasse contra o senhor e perdesse ia para o trabalho forçado? Não era nesse estilo, né? Não era esse estilo, não. Lá existia o tal do Clube do Coco, que todo mundo fazia força para me derrubar. Né? Eu sei. Armaram um monte de vezes para me derrubar na dupla de vôlei de areia lá, e nunca conseguiram. Já fui até eleito o rei da praia lá na... eu não sei, mas será... Eu não sei se o senhor não fazia uso aí da sua patente nesse jogo. Não. Eu escolhia bem os parceiros. Escolher quem correr, escolher os fortinhos. É a prerrogativa do comandante, né? Escolher os bons. A Dani Pouzinho também está mandando um abraço. A Dani Pouzinho, nossa arquiteta lá, judoca, que esteve com a gente na... General, aí vou voltar aqui um pouquinho, a gente vai misturar os assuntos, dizendo o seguinte: nós tivemos oportunidade, a primeira oportunidade em que nós nos conhecemos foi através da Paula Hernandes, porque nós levamos os Jogos Universitários para Blumenau, era a terceira edição dos Jogos, acredito que o senhor comandava a região, é isso? Comandava a Brigada de Florianópolis na época. Brigada de Florianópolis. E aí nós fizemos um apelo, e a Paula que intermediou isso,
para que os soldados pudessem nos apoiar dentro da área de transporte. Embora não seja este tipo de vocação ou de finalidade do emprego da força ou do emprego dos soldados, naquele momento, e talvez foi a melhor experiência, que depois abriu uma oportunidade, que até o ano de 2017, quando eu saí dos Jogos, ainda era utilizado não só os soldados para fazer o trabalho, como nós tivemos outros militares fazendo, inclusive, a coordenação de transporte. Quando eu tive a oportunidade, em 2016, contei até com o Coronel Araújo como nosso coordenador lá na área de operações. O que levou o senhor a tomar aquela decisão naquele momento de disponibilizar as Forças Armadas, o Exército especificamente, para uma operação voluntária em Jogos Universitários? O Exército está em todo o Brasil e não foi uma situação nova para mim, né? Em outras ocasiões nós já fizemos isso, né? Por exemplo, vou citar um exemplo para você. Quando eu comandei o batalhão em Pindamonhangaba, a APAI precisava fazer um censo das pessoas portadoras de deficiência para poder receber o recurso que o governo proporcionava. Se não tivesse esse censo, então nós colocamos a tropa à disposição da APAI, que foi casa por casa naquele município e fez esse censo, né, e proporcionou à APAI crescer, né, uma coisa tão simples, mas que eles não tinham condições de fazer, né? E o soldado, ele gosta dessas coisas também, né? Não é uma obrigação e nem fazemos por favor. Faz parte também da inserção daquele jovem soldado na comunidade que ele vive, né? É uma forma dele se sociabilizar também. Então, são vários fatores que influenciam isso, e o fato de eu ser uma pessoa que gosta do esporte, sou esportista, e acho que os jogos, acho que eram jogos escolares, não eram universitários. Não, é 2007 universitário em Blumenau, foi a terceira edição. Eu não estava na dúvida se eram os escolares ou eram os universitários. Aí, ali foi uma missão simples que o batalhão costumava fazer lá em Blumenau, costumava fazer outras missões semelhantes, né? Era comum para o batalhão fazer isso. Aqueles batalhões do interior de Santa Catarina ali são muito integrados à comunidade. É só ver os problemas das enchentes que acontecem no Vale do Itajaí, lá que os batalhões vão plenos para ajudar a comunidade, né? E ali foi mais uma ação complementar que nós fizemos e que traz um retorno muito bom para a tropa, né? E ajuda, sabemos, ainda mais sabendo que a organização desses jogos tem muitas deficiências em pessoal, né? E nós não fizemos grandes coisas, foi coordenar aqueles jovens lá no transporte de um local para outro, para o alojamento, né? Foi uma coisa muito simples de se fazer. E isso rendeu depois, né? Rendeu depois. A Paula me fez de porta-voz, então, para onde iam os jogos, eu ia fazendo os contatos. O senhor era nosso ponto de apoio. Esse projeto tem muito. Eu fiquei 13 anos na direção, general, indiscutivelmente. O que eu vou dar depois um depoimento, vou aqui só citar que o Arnaldo continua cumprimentando pela bela gestão da Secretaria de Esportes. Francisco Zacaron agradece o apoio, acredito que seja no Colégio Militar de Juiz de Fora, no projeto Atletas de Ouro. Ronaldo Lima, que esteve lá no Ministério também na área de futebol, que foi meu aluno no CAGE. Ainda está lá. Está lá ainda, mandando um grande abraço para o senhor, que até aí me cumprimentando por escolher o senhor, quer dizer, estamos todo mundo de parabéns. O Aguinaldo de Maringá, o Márcio Limieri, General Brasil, exemplo de soldado raiz, leal, camarada e muito comprometido com a missão. Foi meu chefe de gabinete na secretaria. O Fábio disse que o senhor vai competir em 21 no Rio Master 2021. Não sei qual é a modalidade, mas ele está falando que o senhor vai.
Tem uma pergunta aqui de um amigo meu, Teixeira, que eu vou deixar mais para o fim, quando a gente abordar a sua passagem pela secretaria. Tá? E a Paula Hernandes dizendo que o senhor foi o pioneiro. Depois utilizamos o senhor no Brasil. Foi Brasil no Brasil todo. General, nesse processo também, quando o senhor fala desse começo, a gente teve esse primeiro contato em 2007, mas em 2007, o Brasil, em uma reunião lá em Burkina Faso, na África, aliás, eu tenho uma live também agendada para agosto, onde eu vou falar com convidados e parceiros meus de 5 países. Burkina Faso é um deles, porque eu tenho um colega de turma que é do Comitê Olímpico de Burkina Faso. Lá em Burkina Faso, em 2007, o Brasil ganha o direito de sediar os Jogos Mundiais Militares em 2011. Nesse momento desta vitória, exatamente aonde o senhor encontrava-se dentro da sua carreira e onde o senhor estava nesse momento? Estava em Florianópolis, mas depois já tem. Em 2007, eu já tinha tido uma experiência na Comissão de Esporte do Exército. Né? No ano 2000, eu fui vice-presidente executivo. Né? E aí eu passei a me aproximar mais do esporte militar. Em 2007, eu estava como adido militar na Venezuela. Né? E quando terminou minha missão, eu fui convidado para voltar ali para o CCFEX, como coronel naquela época, e já com a definição dos Jogos Mundiais Militares de 2011. E eu cheguei em 2008, ali no CCFEX. E aí nós começamos a nos preparar para os Jogos Mundiais Militares de 2011, que era um evento muito grande. E como nós tínhamos que participar na nossa casa de um evento com essa magnitude, nós tínhamos que dar jeito que nós vimos de participações muito pífias, né, nos Jogos Mundiais anteriores. Então, nós tínhamos que tratar desse assunto. Até nessa ocasião, o Celso, que você citou aí, que é um grande amigo que eu tenho, que está comigo desde 2000, quando na primeira vez na CDE, o Celso era o meu chefe de operações na época, né? O Araújo é outro companheiraço, amigão mesmo, né? Me acostumei muito com eles dois, né? E quando eu fui para a secretaria, levei os dois juntos comigo, porque eles estavam acostumados a trabalhar comigo e eu acostumado a trabalhar com eles, e tinha muita confiança entre nós. Ainda tem muita confiança entre nós. Mas naquela época nós começamos a trabalhar. Nós vimos a participação em 2007, lá na Índia, com 33º lugar e 3 medalhas, né? 2 de prata e 1 de bronze. E quando o Brasil ganhou a competição, o Celso mais o Moraes, o Duarte não, o Correia e o Sebastião Pereira fizeram um estudo, né, foi até uma tese, né, do programa de alto rendimento no mundo. E escolheram ali Itália, Alemanha e França, fizeram uma pesquisa profunda, pesquisa científica, levantando as vantagens do programa de atleta de alto rendimento. Era uma reivindicação antiga do esporte militar, mas que nunca tinha se concretizado, né? E nessa ocasião, com os Jogos Mundiais Militares já latente, né, nós conseguimos vingar essa escolha. E foi, nesse momento também, foi o momento de criar o programa de atleta de alto rendimento. Diga-se de passagem que a Marinha adotou o judô nacional, né? Foi o pontapé inicial, deu certo, e aí se espalhou aproveitamos a experiência da Marinha e fizemos os editais de convocação para o Exército também, de tal forma que a gente pudesse ter um resultado significativo nos Jogos Mundiais na nossa casa, né? Foi uma jogada sensacional, ela teve um sucesso estrondoso, vigora até hoje, né? Já são 12 anos de programa, e
E não só isso também, né? A participação da equipe, nós conseguimos resolver o problema. E agora ela resolveu o outro problema da organização dos jogos, né? Então foi criado, as 3 forças se uniram, criaram um comitê organizador, e a partir daí foi indo, aproveitando um legado que tinha do PAN de 2007, né? E novas possibilidades, e conseguimos organizar um excelente campeonato que foi o Jogo Mundial Militar 2011. Aqui mais Marco Aurélio Araújo. Olha ele aí. Olha ele aí, falou nele, ele está aí. Excelente conversa com um dos grandes conhecedores e incentivadores do esporte militar, que fez um relevante trabalho na Secretaria Especial de Esporte. Agilberto Guimarães também presente aqui, salve General Brasil. Vicente Lenilson, que eu tenho várias histórias. Eu tenho várias histórias com ele que a gente vai contar mais no fim. Meu eterno comandante. E o Lenilson exatamente falando que ele é um dos mais antigos desse lindo programa que é... E eu me lembro desse estudo, general, porque eu já estava desde 2004 no Comitê Olímpico, trabalhei com Sebastião Pereira, e eu vi esse estudo que fazia exatamente uma comparação... Deixa eu fazer uma correção aqui, Edgar. Eu esqueci de citar um nome. O Pinheiro também fez parte dessa equipe que fez o estudo. Faltou o nome dele. Eu não sei por que coincidência, general. Eu, quando trabalhei lá no curso do CAGE, que era o curso avançado de gestão esportiva, até eu perguntei a vez para a Soraya, que era a coordenadora, eu fui orientador de todos os militares. Não sei se era o meu jeitinho meigo de tratar as pessoas, mas todos os militares, todos caíram comigo. Pinheiro, Correia, todos que passaram pelo programa foram meus orientandos. Mas aí, dizendo o seguinte, entrou mais alguém, Gustavo Rodrigues Brasil, parabéns, pai. São quantos filhos, general? Só para saber, para contar. São dois? Bom, então tá, só porque entrou o cunhado, que estou me perdendo aqui na conta, não quero deixar ninguém chateado. E aí, general, nesses jogos, e até eu tenho uma recordação aqui em cima que eu fiz questão de deixar. Essa recordação foi dos Jogos Mundiais Militares, que me foi entregue pelo Coronel Morrissot. Coronel Morrissot, que era o secretário-geral da instituição, do CISM, né? Que foi meu colega de Memos. Então, coronel, eu tive a oportunidade e a honra de ser colega de turma durante o ano do Master lá no Comitê Olímpico Internacional. E esses jogos, vou dar números para as pessoas que não acompanharam, tivemos 88 países participantes, tivemos 20 modalidades, cerimônia foi no dia 16 de julho, de abertura de 2011, e quem acendeu colocaram um soldado para acender a pira, general. Como é que foi essa história de um soldado? Tanto militar, vocês colocaram um soldado? Um soldado que sentou praça em 1959. E jogou handebol, porque eu tenho o filme dele jogando handebol. Publiquei essa semana nas minhas redes sociais. É isso mesmo. Grande, ele foi campeão sul-americano de futebol militar em 1959. Como é que era o nome? Era soldado o quê? Soldado Nascimento, Edson, como é que era o... Soldado Nascimento. Soldado Nascimento acendeu a pira. Do Nascimento. Pelé acendeu a pira em 2011 lá nos Jogos. E aí, no final, o senhor veio de uma campanha da Índia para uma campanha colocando o Brasil com 114 medalhas em primeiro lugar no geral. Isso não impactou demais o movimento militar? Como é que as pessoas conseguiram absorver o golpe? Houve uma desconfiança, né, de que o Brasil tinha feito, vamos dizer assim, um gato, né, para conseguir um resultado. Mas não, foi um trabalho sério. E se você olhar na Olimpíada de Londres, por exemplo, se você olhar os 20 países mais bem classificados na tabela de medalhas, 15 deles têm programa de atletas de alto rendimento nas Forças Armadas, né? Sem contar, é só ver a China, que todos os atletas são militares, a Rússia, todos os atletas são militares, né? E os Estados Unidos, por exemplo, não usa, né? Está sempre muito aquém da sua possibilidade na tabela de medalhas, né? Então achavam que a gente tinha feito um gato, mas não, foi um estudo, como eu falei para você, um estudo científico feito por essa equipe, né, e que proporcionou a gente estabelecer esse programa que foi
ainda é sucesso, né? E ajuda muito atletas. E isso, depois nós nos confirmamos já na Coreia, em 2015, né, que nós ficamos em segundo lugar, porque aqui no Brasil a Rússia não participou, né? A Rússia não veio. E lá na Coreia a Rússia foi, com toda a sua potência, e foi em primeiro lugar, né? E o Brasil ficou em segundo, com 84 medalhas. E aí confirmou, nos possibilitou muitas coisas, inclusive, o Edgar. Militares nossos foram para outros países ajudar os esportes militares, particularmente, né, a desenvolver o esporte militar em outros países. Como posso citar aqui a Colômbia, a Venezuela, Equador, a Guiana, a Coreia. A Coreia nos pediu ajuda, foi um oficial para lá, passou lá 2 anos ajudando na montagem dos Jogos Mundiais e preparando a equipe de pentatlo militar da Coreia. E acabou também ovacionado lá pelos... Quando eu estive lá no Campeonato Mundial, em 2014, no Campeonato Mundial de Pentatlo Militar, eu fui procurado, os generais me procuraram, pedindo, pelo amor de Deus, para não tirar o coronel de lá, ele era major na época, para ele continuar preparando a equipe feminina da Coreia deu um banho lá também. Então, esse crescimento do esporte militar do Brasil fez a gente respeitado na comunidade esportiva militar e proporcionou isso aí, o intercâmbio, né, em outros países. Militares vieram para o Brasil fazer camp training aqui com os nossos militares. As nossas equipes foram para outros países fazer também treinamento conjunto. Então, isso abriu as portas do Brasil, os atletas nacionais, de uma forma geral, né, para que o esporte militar crescesse. E na China, agora, em 2019, foi um outro banho, né, que confirmou o Brasil como potência esportiva militar. A China não ia perder essa competição de jeito nenhum, foi uma demonstração de força que eles proporcionaram, né? Mas a Rússia manteve ali, perdeu muita medalha, a Rússia perdeu muita medalha para a China, e o Brasil manteve ali as suas 88 medalhas, né? E ficamos na terceira posição. Isso consolidou de uma vez por todas qualquer tipo de questionamento ou dúvidas que existiam sobre o Brasil no esporte militar. Fica claro para mim, porque eu participei dessas discussões, quando o senhor fala dessas pessoas, eu as conheço bem, que houve realmente um estudo, houve uma distribuição das modalidades dentro das vocações de cada uma das forças, quando o senhor fala do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, quer dizer, algumas já tinham uma vocação para determinadas modalidades, mas também fica claro, e isso se consolida pelas mensagens, que qualquer programa que, para ter êxito, tem que ter um comandante que tenha a intenção de que aquele programa siga em frente, que fosse o caso. Aí aproveito já para lhe cumprimentar, até em nome das pessoas que estão aqui passando para lhe cumprimentar. Também entrou aqui Ernesto de Lima Gil, grande general Brasil, vida longa ao Calção Preto, Márcio Limieri, cumprimentando novamente, Fábio César, Dani Pouzinho. E fica claro, general, pela sua análise, que tirou a dúvida que fosse um programa oportunista de um país que estava querendo sediar uns jogos e vencer a qualquer custo, porque ele teve uma perenidade, um resultado ao longo do tempo, que passou a ser independente das pessoas que por lá estavam conduzindo ou passando a conduzir o projeto. Então, isso fica claro e também consolida o que nós discutimos com as pessoas das áreas olímpicas, que a gente acabou exportando profissionais. Hoje, o coronel Luiz Fernando, salvo engano, está no CISME também, né? Na área de esporte do CISME, que era o coronel que esteve com a gente. Aí nós vamos ali, passamos, e nessa época que os Jogos aconteceram, em 2011, nós já tínhamos ganho o direito de sediar os Jogos de 2016, Olímpicos e Paralímpicos. E não diferente de outros momentos, porque aí eu faço uma observação, as pessoas duvidam de mim, General, mas eu em 73,
eu corri no primeiro Campeonato Brasileiro Infanto Juvenil de Atletismo na pista da Urca, em 1973, 110 com barreira, tinha os 10 tempos. Eu conheço essa história. E aí, o senhor conhece, porque o senhor é um homem conhecedor do esporte brasileiro. Agora estou falando para as pessoas que ficam duvidando em mim. E aí, 40 anos depois, mais ou menos 40 anos, eu volto para aquela mesma instalação, onde a gente começa a desenhar o projeto da Casa Brasileira para os Jogos Olímpicos, e aonde nós voltamos a nos encontrar. O senhor acha que esse caminho ele foi construído e, lógico, a Urca, para quem não conhece, além das instalações, da privacidade, da capacidade de absorver, da segurança, etc., etc., tem todos os benefícios, tanto é que o voleibol fez da casa, a Urca sua casa, e faz da Urca sua casa há muitos anos. Esse caminho ele foi desenhado naturalmente pelo sucesso dos Jogos Mundiais Militares, da preparação e pela afinidade do movimento olímpico, e aí eu digo que houve realmente uma consolidação de um diretor para que a gente pudesse também ter um evento de sucesso? Com certeza. A experiência das Forças Armadas, ela não é de agora, né? Misturada com o esporte, o esporte nacional nasceu praticamente dentro das Forças Armadas, né? Eu lembro de 2015, né? A Liga de Futebol da Marinha, a Liga de Esporte da Marinha, a Liga de Futebol do Exército, né? Começou a desenvolver, até na organização de competição, em 1922, os Jogos do Centenário, né? Que foram organizados pelas Forças Armadas naquela época, né? E aí vai, a primeira escola de educação física, né, que formou o ensino metódico, né, porque tem a escola de educação física da Polícia Militar de São Paulo, me parece que ela é anterior, mas que teve um curso metódico de formação de professores de educação física, militares e civis, foi a escola de educação física, né? E a partir daquela década de 20, o esporte correu paralelo às Forças Armadas sempre, né? Como eu falei do Jorge Bittencourt, que fez parte da equipe da Seleção Brasileira de Voleibol, o Coronel Gedeão, que fez aquela campanha vitoriosa do basquetebol, junto com outros nomes importantes, né? E a preparação da Seleção Brasileira de 70 foi ali, a preparação física foi ali dentro da Fortaleza de São João, com a comissão técnica formada por Parreira, o Chirol e o capitão Cláudio Coutinho, que era instrutor da Escola de Educação Física naquela época, né? Depois ele saiu do Exército e foi ser técnico de futebol. Mas aquele momento ele era capitão do Exército, né? Eu, em 1982, eu fiz o curso de Educação Física e a Seleção Brasileira fez a sua preparação para a Copa do Mundo de 82, fez a sua preparação, a gente tinha aula junto com eles ali. Aquela geração da medalha de prata de 84 em Los Angeles, né? Foi toda preparada ali dentro, né, da Fortaleza. O Marcos Vinícius conta as histórias, né, da escadaria que ele era obrigado a subir, né? E descer. Imagina ele treinando voleibol e filho de um general, né? Não deve ter sido fácil. E tinha o Bernardinho na época, que também, né, se apaixonou pelo lugar até hoje. Hoje mesmo ele estava lá na Fortaleza, com o time do Flamengo agora, né? Flamengo. Sim, do Flamengo. Então ele é do Rio, né? O time do Rio, mas do Flamengo. Então essa expertise a gente já tinha. Talvez as instalações não fossem as mais adequadas para receber o time Brasil. E aí foi feito todo um projeto de reestruturação, né? Uma quantidade enorme de melhorias que foram feitas ali. Você acompanhou isso de perto, né? Alojamento de atletas, a preparação, a equipe de vela se hospedou lá 2 anos, né? A equipe de tiro com arco se hospedou lá 2 anos. O judô passou por lá, o tênis de mesa, aquele ginásio novo lá que foi construído recentemente, virou
quantidade enorme, não sei quantas mesas de tênis de mesa tinha ali, né? E a equipe treinou ali bastante. Os alojamentos todos novos, recuperados, né? As condições técnicas foram as melhores possíveis. Tanto é que a Nike resolveu montar lá o local de distribuição do fardamento também, junto com o COB, né? Vocês providenciaram isso, e nós tivemos o privilégio de receber, na época era Centro de Treinamento do time do Brasil, né? Centro de Treinamento de Alta Performance do time do Brasil. E o gerente desse projeto foi o Araújo, né? O Araújo conduziu esse projeto. Né? Então, o Araújo tem história ali dentro também. Né? Então, a gente aproveitou bem essa oportunidade. Não só o Exército, a Marinha e a Força Aérea montaram também seus centros de treinamento, e por onde as equipes brasileiras e estrangeiras passaram. Isso fortaleceu muito o esporte militar, né? Essa oportunidade que nós não podíamos deixar de passar e nem podíamos de estar integrados nesse esforço que foi nacional para a execução dos Jogos Olímpicos de 2016. E antes disso, a Copa do Mundo, Copa das Confederações, né, nós aproveitamos o Cometa do Esporte que o general Fernando criou, né, esse termo Cometa do Esporte, né, Pan-Americano, Jogos Mundiais Militares, Copa das Confederações, Copa do Mundo, Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Então, foi o Cometa do Esporte que passou, e é o general Fernando que a gente precisa também dar o crédito, né? Ele foi o atual ministro da Defesa, né? O atual ministro da Defesa. Ele foi o grande mentor, não digo mentor, mas o grande fomentador do programa de atleta de alto rendimento e de todo aquilo que foi feito de melhorias no CCFEX, como recebemos de legado, afinal, o legado olímpico e dos Jogos Mundiais Militares, foi o grande fomentador, foi o general Fernando, na sua passagem por lá, que, por sinal, não era calção preto, e foi o melhor calção preto que nós tivemos na chefia do CCFEX. Eu tenho um capítulo especial de carinho aí pela essa fase da preparação, como o senhor disse, todos os atletas brasileiros, com raríssimas exceções, por questões operacionais, todos passaram pelo CCFEX para receber o seu uniforme, na verdade, a sua palestra de boas-vindas, e eu tive a oportunidade de fazer todas as palestras ali no anfiteatro, antes de ir para a Vila ou para ficar nas instalações. A Dani, que passou por aqui, teve o cuidado, nós, desde a construção das quadras de voleibol de praia lá no Maruja, as adequações que o senhor teve, nós discutimos com o Roberto Sudbrack da cozinha. Nós temos capítulos legais aí nesse... Faz parte. Faz parte. O senhor teve a gentileza de me arrumar um quarto para ficar, não sei se o dono do quarto ficou muito satisfeito, mas eu ocupei uma suíte importante, e ficou claro, general, que essa estratégia adotada foi de suma importância para os resultados, porque ali nós tivemos a vela, que sequer foi para a Vila Olímpica, foi uma opção da vela ficar ali, mas ali nós tivemos o handebol que treinou, tivemos o boxe que treinou, tivemos também as outras modalidades de tiro com arco lá em cima, no Morro do Cão, da Cabeça do Cão, como é que chama ali? Morro Cara de Cão. Cara de Cão. Lá em cima no Morro Cara de Cão. Era o melhor stand de tiro de arco e flecha do mundo, né? Aquilo ali, né? Ali nós tiro com arco, a Dani já está me corrigindo. Tiro com arco. A Dani está aqui também. E aí aproveitar, porque você veja como é engraçado, o senhor falou de oportunidade. O Vicente Lenilson passou aqui para me criticar, dizendo que eu nunca fui do atletismo. O general já comprovou, Vicente Lenilson, que eu fui. Ferreirinha, lá no interior da Bahia, dizendo que eu chutava as barreiras. O Emanuel, que está aí evitando de fazer, passando aqui, o grande Emanuel, nosso atleta olímpico de voleibol de praia. Meu querido amigo, secretário nacional de alto rendimento. Esteve com o senhor no ministério, também mandando aqui. Lucielen, que foi e que continua lá na área de cerimonial e protocolo do ministério, também mandando um beijo. Lucielen Barbosa, amiga querida.
Ah, a Dani já falou aqui, tem a bateria malé, ela começa já aqui, a comentar, daqui a pouco ela vai mandar uma planta aqui para eu poder projetar simultaneamente aqui. Dani, calma, Dani. Saudosista. Não, ela ficou doente, nós tivemos que tirar ela de lá. E aí, general, a gente teve todo o resultado, a gente teve aqui a oportunidade de construir um belo projeto, e principalmente eu acho que houve um projeto de respeito. O Coronel Araújo aqui foi um brilhante interlocutor no processo, uma pessoa que esteve, inclusive, com a gente em Toronto, ele e o Coronel Luiz Fernando foram a Toronto ver a base do nosso time Brasil em Toronto, no PAN de 2015, e estiveram 100%, lógico. A gente, às vezes, tinha algumas coisas que a gente precisava um pouquinho a mais, mas houve uma compreensão e uma flexibilidade, assim, um entendimento que a gente tinha uma missão maior para atender, e isso acho que fez grande parte do sucesso. Isaac Borges da Costa... também era nossa, né? Não, todos queriam. E aí aqui o Agnaldo já falou, eu e Robson Caetano fomos soldados na Isefex em 83. Nesse período de um ano aprendi muito sobre disciplina. Então, o senhor fez escola, mas eu tenho um carinho especial, porque depois de tudo isso, terminamos os Jogos Olímpicos, Paralímpicos, eu com, assim, uma honra muito grande, e eu quero fazer questão de mostrar aqui, eu fui indicado pelo senhor e pelo Coronel Araújo, aí numa indicação, e recebi uma das maiores condecorações que o Exército outorga a um civil. E eu queria agradecer publicamente por essa homenagem, foi uma das belas homenagens que eu recebi na minha vida. Eu tenho uma foto que eu até me sinto pequeno na hora que eu mostro, porque eu tenho General Brasil, tenho General Fernando, General Heleno, daí eu tenho o General Freire, aí eu tenho o Marcos Vinícius e estou eu. Não sei nem o que eu estou fazendo naquela foto, porque o Marcos Vinícius também recebeu, por sua indicação, aquela medalha. Essa medalha, ou esse gesto, ele, dentro do movimento militar, ele significa exatamente o que para as pessoas que não entendem esse tipo de condecoração, general? A Ordem do Mérito Militar, ela fora as medalhas de guerra, é a mais importante medalha que nós temos, a mais importante condecoração que nós temos na Força. Ela é para reconhecer o serviço dos militares, né, e proporcionar o agradecimento e o reconhecimento de civis e militares das outras duas forças, pelo apoio que fizer ou pelo relacionamento amistoso, amigável, cordial que tem com a força, né? O nosso trabalho, né, junto, foi uma questão de obrigação, de reconhecer aqueles que trabalharam para a gente e com a gente e que fizeram um grande trabalho em prol do esporte nacional. No nosso caso ali, né, se refere ao esporte nacional. E isso foi reconhecido, o Exército, a nossa indicação, o comandante do Exército acatou, a comissão, né, é uma comissão que julga cada um que é indicado por diversos militares pelo país, né, e a comissão acatou as justificativas que foram dadas, né? Essa parte do reconhecimento, da integração, do trabalho conjunto que foi realizado, tudo isso foi levado em consideração e nós apenas cumprimos a nossa obrigação, pode ter certeza disso. Eu quero deixar o meu agradecimento carinhoso ao senhor por essa homenagem. E é de coração mesmo. Francisco Zacaron está dizendo que o livro Manual do Jovem Atleta, que vai ser lançado pela editora, teve a honra de contar ao senhor como, pelo General Brasil, além de contribuir com um importante capítulo que se trata do tema. Então, várias pessoas aí se manifestando aqui. General, eu e o Ribas fizemos um capítulo falando exatamente do esporte nas Forças Armadas nesse livro do Manual do Jovem Atleta. Eu tive a honra de escrever, junto com o Ribas, esse capítulo nesse livro. E a apresentação do livro também foi minha participação. Vicente Linilson, não adianta ficar me puxando o saco agora que você me criticou lá atrás, agora que o general falou que eu tenho a condecoração, você vem falar que minha dedicação pelo esporte, homenagem é pouco, deixa para mim que eu vou te
eu vou contar as histórias que eu sei tua, Vicente. Aliás, Edgar, deixa eu aproveitar essa cancha do Vicente, né, porque o Vicente é um cara especial. Ele faz um trabalho estrondoso lá em Cuiabá, um esforço pessoal muito grande, conta com a ajuda de algumas entidades. Agora ele está na Secretaria de Esporte lá do Mato Grosso, ele agora ele está por cima da carne seca, né? Mas ele ralou bastante. Eu fui um que reconheço e tentei ajudar. Infelizmente, a gente tem limitações por ser um órgão público, mas ele contou sempre com o meu apoio lá e minha participação naquilo que eu pude ajudar. Né? Mas o esporte de alto rendimento, o programa de atletas de alto rendimento, ele teve uma outra função também, que foi porque tem atletas de nome. Você vê ali um Arthur Zanetti, né, uma Fabiola Molina, né, mas a maioria não tem nome ainda. Ou não tem resultado. E não conta com patrocinador, né, e conta com aquele saláriozinho que é dado, né, ele tem handicap, mas não tem ainda um nome no esporte nacional. E nós também tivemos a preocupação, e o Vicente Lenilson foi pioneiro, esse programa não continuou, que ele é muito difícil de ser conduzido, que é o programa de transição. Ele, a Fabiola Molina e o Anderson do vôlei participaram desse programa de transição. Nós fizemos eles estudarem, né? Eles se prepararam, ainda como sargentos do Exército, e se lançaram ao mundo. Né? A Fabiola Molina hoje é secretária nacional. Lá para a Secretaria Nacional de Esporte, Lazer e Educação, né? Está lá ainda, que graças a Deus ela ficou, ela e a Luísa, né, parente, ficaram lá. A Luísa amanhã amanhã conversamos com a Luísa Parente aqui. Que legal. É uma pessoa também sensacional. Ela e a Fabiola enriqueceram ali a Secretaria de Esporte. Né? E o Anderson hoje é técnico de vôlei. Ele começou como assistente do técnico da seleção militar. Ele começou como jogador, depois como assistente e agora é técnico. Eu não sei nem qual é o time que ele está. Acho que estava em Bauru, se eu não me engano. Então, esse programa do atleta de alto rendimento não foi só dar nome ao esporte militar. Ele também ajudou muitos atletas. Pode ter certeza disso. Gabriel Citon, secretário municipal de Caxias do Sul, vai estar nos próximos dias aqui. Teve com o senhor lá na Secretaria Nacional. O Gabriel vai falar sobre um tema importante, porque ele trabalha muito na área do handebol para surdos. Então, ele vai também abordar esse tema nos próximos dias com a gente. O Giacomini, só lembrando que em 2018 ele recebeu essa medalha também por indicação do general Smicelato, que também fez a indicação do Giacomini. General, aí 2016 termina, 2017, eu fui na cerimônia, inclusive fui convidado pelo senhor quando o senhor sai da ativa, né, e tem uma passagem toda de um processo, e depois, já pulando um pouquinho, 2019, o senhor é nomeado em abril de 2019, do ano passado, para o cargo de secretário especial do esporte do governo federal. Como é que foi essa chegada? Tinha um período, governo recém-assumido, general Marco Aurélio ficou um período muito curto à frente da secretaria, foram apenas 3 meses, e o senhor chega e realmente todas as pessoas com quem a gente conversa e aborda o tema e fala sobre a sua passagem, eu tive a oportunidade de estar, inclusive, com o senhor numa reunião aqui em Curitiba, quando o senhor veio com a equipe a convite de um seminário da Secretaria Estadual de Esporte, aqui nós tivemos juntos. Como é que é essa sua chegada dentro de uma outra área, embora esporte, num outro cenário, dentro da execução do esporte nacional? Edgar, sem sombra de dúvida, foi uma experiência ímpar, né? Ela foi um privilégio muito grande. Eu acho que para qualquer esportista, não só atleta, mas gestor também, chegar à posição que eu cheguei ali, por pouco tempo, mas é uma experiência sensacional, né? Ainda mais com a experiência. Eu acreditava que com a minha experiência
eu podia ajudar, né? Na época da formação do governo, do presidente eleito, né, Jair Bolsonaro, eu tive conversas com ele e fui consultado para quem eu indicava, indiquei alguns nomes para a secretaria, né? No final acabou optando pelo general Marco Aurélio, também uma pessoa que tem um conhecimento muito grande, né? Labutou durante as Olimpíadas aí, nós vimos eles em todos os cantos, né? Durante a preparação das Olimpíadas, então era uma pessoa também talhada para isso, né? E fui surpreendido, né, pelo convite do ministro Osmar Terra, né, houve divergências lá de opinião, né, e o ministro Osmar Terra me ligou um dia, convidando para substituir o general Marco Aurélio, e eu não tive dúvida de aceitar de imediato, né, era uma oportunidade de, como eu falei, de passar minha experiência toda em proveito do esporte, conhecendo a fundo, montei uma equipe sensacional, né? O Emanuel estava até na ABCD, eu levei, achei que o Emanuel renderia muito mais no alto rendimento. Chamamos a Luísa, a Fabiola, que substituiu o Washington Coração de Leão, né? E o Ronaldo, quando eu cheguei lá, já estava. Então, o Ronaldo eu conheço há muito tempo, foi instrutor da Escola de Educação Física, é da minha turma de academia, então sempre nos demos muito bem, então permaneceu e está lá até hoje, né, no futebol. Certo. E a equipe que montou lá foi uma equipe comprometida com a missão, né? Nós estávamos ali para cumprir missão mesmo, né? Então fomos com esse espírito de equipe, espírito de cumprimento de missão, e foi assim que nós encaramos esse desafio, um grande desafio, né? Nunca me imaginei metido com política, não tenho dom para isso, não tenho tino para política. Acho até que nós, militares, somos muito inocentes para andar nesse ambiente que é hostil, porque nós, militares, quando estamos com um companheiro do lado, nós somos, até pela profissão que exercemos, de confiar extremamente naquele militar. Minha vida depende dele e a vida dele depende de mim, né, em muitas ocasiões. E esse sentimento, espírito de corpo, existe mesmo, né? Então, o ambiente político não é um ambiente favorável para esse tipo de pessoas, esse tipo de personalidades, esses tipos de sentimentos, né? Então, é difícil você manobrar com a pureza da alma que os militares têm. Manobrar num ambiente tão hostil como é o ambiente político fica complicado. E divergências vão acontecer, né? E isso foi o que acabou acontecendo, né? Houve um embate de posicionamento, e que, pela minha personalidade, pelo meu modo de ver, era a maneira correta, e por isso, né, por decisão do presidente, os meus serviços foram encerrados, né? Mas não levo mágoa nenhuma, não. Eu acho que a missão que me foi dada, eu cumpri com a maior dignidade, né? Eu e a minha equipe. Fico só triste porque as pessoas que acreditaram e confiaram na minha liderança lá também estiveram prejudicados. E são prejuízos até materiais, né? Fora o prejuízo psicológico da coisa, né? Mas até prejuízos materiais aconteceram. Então essa é a tristeza que eu levo. Não fui lá para cumprir missão, sabia que é um cargo político, que a qualquer hora poderia acontecer o que aconteceu, e sabia que encerraria ali a minha participação. Então não teve problema nenhum. Acho que a equipe fez o que tinha que fazer. A legislação esportiva ela está caducou já, né? Lei Pelé, ela tem mais riscos vermelhos do que letras pretas, né? Então são coisas, o Código Nacional do Desporto, que desde de 1988, que foi dado ordem para a confecção
fugiu o termo agora aqui, do Código, né, de Desporto, que é a Bíblia, né, que vai dar a orientação da política de esporte nacional, e nós conseguimos elaborar e está lá para ser encaminhada, deixamos lá pronta para encaminhar para o Congresso, restauramos a credibilidade. Eu acho que isso foi uma das coisas muito importantes, a credibilidade da Secretaria de Esporte junto à comunidade esportiva, né? As pessoas pararam de olhar atravessado para a gente, até aqueles mais difíceis, de personalidades mais difíceis, começaram a olhar a gente acreditando nos nossos propósitos, né? Que a gente estava ali para fazer o melhor pelo esporte nacional. Isso foi o grande trabalho que nós fizemos, né? A credibilidade do esporte, do meio político. Nós, apesar de não sermos políticos, ser uma equipe totalmente técnica, não tinha ninguém ali fazendo política. Quem tentou fazer política com o esporte, nós conseguimos afastar. E ali ficou uma equipe voltada para o interesse. A política de infraestrutura esportiva, que também era uma reivindicação de toda a comunidade esportiva, foi elaborada, foi aprovada e está em execução. Né? A lei de incentivo ao esporte, muitos reagiram contra, né, a nossa colocação lá, porque os justos pagam pelos pecadores. Né? Muita gente usava a lei do esporte indevidamente, a lei de incentivo ao esporte indevidamente, e nós tentamos aumentar a fiscalização e o controle do dinheiro público. Essa era a nossa intenção. Estabelecemos normas que exatamente foram de encontro aos outros interesses, né? Isso também alimentou um pouquinho a discórdia e que acabou resultando no afastamento de toda a equipe, não ficou quase ninguém lá, né? Como eu falei, os remanescentes ali ficaram a Fabíola Molina e a Luísa Parente e o Ronaldo, os 3 secretários, até o Emanuel, que foi uma surpresa muito grande, né? Que vinha fazendo um trabalho muito importante. É uma pessoa que dá credibilidade, pelo seu passado e pelo que ele é hoje, dava muita credibilidade ao nosso trabalho, né? Abriu muitas portas no meio esportivo para a gente. Então, essa é a tristeza, que aquela equipe que estava focada no esporte nacional, ela foi desfeita. Esse é o grande... E a experiência, sem sombra de dúvida, foi sensacional, Edgar. Foi um momento muito especial na minha vida profissional e particular. Eu, inclusive, tive a oportunidade de visitar e ser recebido pelo senhor em Brasília, lá no seu gabinete, no ano passado, quando a gente estava discutindo ainda o Campeonato Mundial Sub-17. E eu queria só fazer uma observação daquilo que o senhor falou. Embora tenham sido as pessoas que lá estiveram com o senhor sofrido algum prejuízo, seja ele material, psicológico, etc., em momento nenhum eu vi essas pessoas terem a sua credibilidade no seu comando abalada ou colocada em dúvida, porque as pessoas lhe seguiram e as pessoas sempre estiveram ao seu lado exatamente por acreditar na liderança que o senhor tem e tinha e sempre terá. Então, essas pessoas têm no meu ponto de vista, têm uma clara visão de que a sua saída com a equipe foi fruto de outros problemas, não da sua condução e nem de ineficiência da equipe ou dúvida sobre a retidão da equipe que o senhor estava conduzindo. Então, só queria fazer esse depoimento, porque isso fica muito claro para quem já lhe conheceu, quem lhe conhece e já teve a oportunidade de estar ao seu lado. Eu só queria fazer uma pergunta que talvez o senhor pudesse... A Érica Alves, está mandando um abraço aqui para o senhor, Érica Alves. Érica Alves é o Milton Córdova. Estou no perfil da minha esposa. O meu computador está com Milton Córdova. Desculpa, eu falei Érica, mas é... Companheiro do Colégio Militar. Ele está fazendo uso do computador da esposa. Como eu disse aqui, não sei se o senhor tem esse conhecimento, o Teixeira aqui do Paraná fez uma pergunta falando sobre a liberação de recursos que já estavam depositados de convênios no Ministério e já estavam... Olha lá, por que estamos tendo dificuldade para liberar para execução
os projetos aprovados com recursos captados pela Lei de Incentivo Federal. Solicitamos há mais de 2 anos a liberação dos recursos que já estão captados e aplicados no Banco do Brasil e não conseguimos a resposta. Existe alguma coisa nesse sentido que o senhor possa ajudar, dar uma informação, general? Era um trabalho que a gente vinha trabalhando junto com a Caixa Econômica e com o Banco do Brasil, porque eles são operadores financeiros, né? Uhum. Nós não mexemos, a Secretaria não mexe com dinheiro, né? Fazíamos questão disso mesmo, né? Os operadores financeiros ou era a Caixa ou era o Banco do Brasil. O problema é que nós assumimos ali a Secretaria e os contratos tinham sido findados. Então, não eram só recursos da Lei de Incentivo ao Esporte, tinham vários recursos destinados à infraestrutura esportiva, a governos estaduais e municipais que estavam parados na Caixa Econômica, particularmente, e que não seguiam porque não havia mais o marco legal que possibilitava eles continuarem operadores. A briga ficou quase um ano de negociação, desde que eu cheguei, nós caímos de afinco nessa missão de recuperar essa possibilidade, mas a Caixa cobrava uma taxa de operação muito alta, né? Não era só da Secretaria de Esporte, não. Era de todos os entes que faziam uso da Caixa como operador financeiro. E eu não aceitava, não aceitei muito essa... E passamos a tentar negociar. Eu sei que no final, já no apagar das luzes ali, a Caixa Econômica tinha caído na real e tinha realmente baixado a sua taxa de manutenção. Era uma coisa absurda. A gente pagava, em vez de recursos que o menor orçamento da esplanada ali era o Ministério do Esporte, que passou a ser secretaria, vinculado ao Ministério da Cidadania, né? E gastava milhões de operações para a Caixa, para o Banco do Brasil, dinheiro raro para o esporte e que estava tendo um destino não muito nobre, né? Evidentemente que a operação financeira tinham que ser cobradas, mas não nos níveis que estavam sendo cobrados. Então, nós reagimos contra, fizemos um trabalho de convencimento e, no final, acabou todo mundo sendo beneficiado por essa luta que foi. Só que acabou o nosso prazo lá e as coisas não andaram mais, né? Então, eu não sei como é que anda hoje, né? Também não... Aliás, até uma observação aqui, não vou nem dizer quem fez, mas eu vi aqui que depois que o senhor saiu de lá, não se ouviu falar mais na secretaria. Então, é alguém que fez alguma observação. General, a gente está com 1h13 aqui de conversa, um papo extremamente agradável. Eu não sei se o senhor tem algum livro que o senhor possa... O senhor falou que gosta muito de biografias. Se o senhor tem algum ou alguns livros que o senhor possa indicar, eu, na segunda-feira, sempre dou às pessoas que nos seguem a indicação do nosso convidado. O senhor separou alguma coisa, general? Sim, eu tenho. Como eu falei, eu sou ávido por biografia, e na nossa área nós temos a experiência de vida de Bernardinho aqui, que é um líder incontestável, né? Transformando o suor em ouro olímpico, é esse? Esse mesmo, transformando o suor em ouro. Tem o Lasgael, aqui também, que fui presenteado pelo autor por essa obra aqui também. A experiência do Lasgael também é ímpar, né? Uma situação extremamente complicada que ele viveu e deu a volta por cima, está aí, né? Trabalhando, aproveitando a vida e da melhor forma possível, né? Também uma experiência importante né, do Renan Dalzotto, atual técnico da Seleção Brasileira de Vôlei Masculino. Isso. E o Naubert também, não poderia faltar. Né? Então, são biografias. Eu sou acostumado a ler biografias. Eu gosto do Montenegro, Brigadeiro Montenegro, que criou o ITA, que você vê a história. Né? Eu nunca tinha ouvido falar de Montenegro. Vi esse livro, comecei a ler. Né, criou o ITA, foi um dos primeiros pilotos do Correio Aéreo Nacional, né, na parte romântica da aviação militar. Né? Então, você vê o híbrido fértil do Jarbas Passarinho, né? Um cara que fez muito pelo país, né?
foi ministro 2 vezes, mas a vida dele militar é interessante. Ele, como capitão, foi interventor do estado do Amazonas, né? Jovem oficial, interventor, né? Foi presidente da Petrobras. O próprio Geisel, como primeiro-tenente, foi interventor na Paraíba. Então, você pega a vida do cara e liga com os fatos históricos. Então, por isso que eu gosto muito de ler a biografia, né? E é o que eu estou fazendo hoje. Estou lendo Napoleão, mais uma edição de Napoleão, né? Desse autor André Murrow, né? Foi um presente que eu ganhei uma personalidade muito importante, o juiz Thompson Flores, lá do Tribunal de Justiça, Regional de Justiça lá de Porto Alegre, né? TRJ4, o famoso TRJ4. TRF4. TR4. Então, é um presente que ele me deu, que eu estou começando a ler agora. E não poderia deixar também de ler, são 2 que eu estou lendo, né? Da Karina, que também me presenteou, O Esporte e as Forças Armadas na Primeira República. São os 2 livros que eu estou lendo agora. Fico revezando quando dá tempo, né? Esse problema do celular acabou com o nosso tempo. É o que ele diga. Pois agora, general, e se eu fosse para, nos próximos meses, enfrentar uma guerra, qual é o livro que o senhor me recomendava para que eu lesse? Eu tenho aqui. Primeiro, A Arte da Guerra, né? A Arte da Guerra. A Arte da Guerra? Qual é o autor? Aqui eu tenho um livro também, ó, O Monge Executivo, né? Que trata de liderança, que destrincha a liderança, de como não é liderança, eu estou falando de guerra agora, estou falando de guerra. Se eu fosse para a guerra, qual é o livro que eu tinha que ler? Um livro muito instrutivo, não pela pessoa, mas pelo conteúdo, sem muita entrar no que resultou isso tudo, mas é o Mein Kampf, do Hitler, né? É um livro interessante para se ler, para se conhecer a história e saber, né, de como as cabeças mudam, né, como uma liderança consegue mudar a cabeça de muita gente, né? Então, é interessante. General Brasil, meu comandante, eu quero lhe fazer um agradecimento muito especial. Espero que o senhor tenha curtido da mesma maneira como eu aproveitei esse bate-papo nosso, que aí foi, como diz um amigo nosso, foi recheado de estrelas, atletas olímpicos, pessoas altamente envolvidas no esporte nacional, mas o que ficou muito claro para mim aqui, pelos comentários, e depois, se o senhor entrar lá no meu Facebook, o senhor pode respondê-los, porque vão estar todas as mensagens, o senhor pode responder as pessoas que lhe saudaram, etc., é que ficou muito claro que passaram por aqui os seus amigos e os meus amigos. E eu acho que o que vale dos valores todos que a gente traz da nossa vida, ao final, ou em um determinado momento da nossa vida, perceber que a gente construiu coisas boas e esteve ao lado de pessoas boas. Então, eu deixo para o senhor dar a sua boa noite para a gente poder, infelizmente, encerrar a nossa conversa. Como eu falei, Edgar, para mim, eu me sinto uma pessoa privilegiada, né? Não só como eu falei, de fazer a vida toda aquilo que eu gostava de fazer, né? Misturando a vida militar com o esporte, né? Que, como eu falei, caminham juntos, né? E pelas pessoas que ou foram colegas ou foram amigos que foram conquistados ao longo dessa jornada, né? Eu digo que 42 anos de serviço vestindo farda, né? Mas depois já tenho 3 anos já afastado da farda, criando novos amigos, né? E é interessante que a Secretaria de Esporte me deu a chance de conhecer muitas pessoas ligadas ao esporte que eu não conhecia e que fazem um trabalho excepcional, né? Cito alguns secretários de esporte dos estados da federação, né? E mais esse presidente de confederações,
também, que com muito sacrifício a gente vê que levam a sua modalidade no máximo possível, né, que é possível eles fazerem. Além disso, o privilégio de ter construído uma carreira sólida, nunca pensei em ser general na minha vida, né? Eu acho que a vida me levou, né, e a situação do momento também me levou ao generalato, que é um objetivo para qualquer militar, né? Ele entra na carreira, ele quer chegar ao fim. Muitos dizem que a carreira do oficial ele termina como coronel, que é um acidente de percurso sair general, né? E para mim mais ainda, porque eu não tinha esperança nenhuma, né, de ser general, mas a vida acabou me levando, né, para isso. E junto da carreira, né, que eu sinto que construí uma família importante, né, uma esposa que me acompanhou a vida toda, tenho certeza que me ama como eu amo ela. Então, meus filhos caminhados na vida aí, né, um morando no exterior, o outro aí em Florianópolis, morando em Florianópolis, com o meu netinho que está lá, né, o Enzo. Então, eu sou um camarada muito privilegiado. Eu acho que eu estou chegando no final da vida com a satisfação realmente daquilo que a gente fala como militar, né, a satisfação do dever cumprido. Uma profissão sólida, conquistei tudo que podia conquistar na minha carreira, né? Me envolvi no esporte, que é uma ferramenta enorme para a vida de qualquer cidadão, né? Se eu tivesse pego alguém que me orientasse no início, eu teria sido um atleta, eu tenho certeza disso. E a família, né? A família que sustentou tudo isso aí, que me deu respaldo para conseguir conquistar os meus objetivos pessoais, objetivos programados e esses não programados que a gente vai conquistando ao longo da vida. E obrigado, Edgar, por você me oferecer essa oportunidade de me expor desse jeito. Eu sou uma pessoa muito reservada, muito tímida, por sinal. Mas eu também sou. E você viu que a minha ansiedade era muito grande nesses dias, né? Mas eu acompanhei, não por preocupação de como me apresentar aqui, mas acompanhei porque as pessoas que estavam vindo, né? O Agberto, uma pessoa sensacional que eu acabei conhecendo no esporte, que é um exemplo, né? Marcos Vinícius, um amigo, né? O Sasaki, ontem, né? O Eduardo, eu ouvia falar do japonês maluco, voador, mas nunca tinha visto a cara dele, vi ontem, né? E assim foi o Robson Caetano também, uma simpatia, como sempre, né? Então, e eu me juntar a esse grupo de personalidades ilustres do esporte, eu me sinto honrado realmente em ter participado dessa live com você e agradeço de coração essa oportunidade que você deu. Então, boa noite, convido a todos. Amanhã a gente vai, 20h30, falar com Luísa Parente. Deixa eu falar mais uma coisinha. Eu só agradecer a convocação que eu fiz na família, deu certo, né? E os amigos que compareceram aqui nessa live, tem que agradecer a presença de todos aqui, que ficaram aqui 1h e 25 minutos ouvindo esse bate-papo alegre, descontraído. Importante, General, eu sempre digo o seguinte, as pessoas perguntam, mas tinham quantos assistindo? Eu falei, não me importo muito, é o importante que eu e o meu convidado temos nos sentido bem, que temos nos sentido à vontade, e temos contado um pouquinho da história e dos momentos onde nós convivemos, trabalhamos e nos conhecemos. Uma boa noite, amanhã a Luísa Parente, às 20h30, vai falar a ex-atleta de ginástica olímpica, que hoje está dentro do Ministério, exatamente na área de controle de dopagem, e que a gente vai conversar, e ela vai também contar um pouquinho da experiência. General, boa noite ao senhor e à sua família. Boa noite, Edgar. O senhor sabe que eu tenho aqui à disposição o que o senhor precisar na hora que precisar, tá bom? Muito obrigado. Um abraço a todos, obrigado, boa noite.